Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, seu amigo Luciano Lettieri. E no bate-papo de hoje iremos falar sobre os 20 anos da conquista do tricampeonato da Libertadores do São Paulo Futebol Clube. Isso. Esse será o nosso bate-papo de hoje, ok? Por antes de iniciarmos o vídeo, caso o senhor não seja inscrito no canal, inscreva-se, joinha, sugestões, comentários, compartilhem os vídeos. Sem delongas, voltaremos logo depois da vinheta. Taca-lhe vinheta, produção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vem vos fala, é o Lettieri. Isso. Celebrar os 20 anos do tricampeonato da Libertadores do São Paulo Futebol Clube, meus amigos, é relembrar o auge do planejamento esportivo e da mística de um clube, meus amigos, que naquela época, que naquela década, se tornou o soberano. Isso. Então vamos iniciar aí o bate-papo, meus amigos. 2005 foi um ano, né, que o mundo ficou vermelho, branco e preto, ficou tricolor, meus amigos. A conquista desse tricampeonato da Libertadores não foi apenas um título, né, mas foi além de um título, foi a consolidação de um projeto que começou a ser desenhado no início dos anos 2000, meus amigos. Isso. Após anos de jejum em grandes competições internacionais, o tricolor do Morumbi, o São Paulo de 2005, conseguiu reverter. Como que reverteu? Unindo disciplina tática, liderança técnica e um elenco resiliente, meus amigos. Esse aí foi o segredo, ok? Essa jornada, é claro que ela foi inesquecível, meus amigos. E o caminho até a glória eterna passou por momentos ali de provação. Não foi simples assim, né? Teve ali também exibições de gala, onde o time ali jogou o fino da bola. Correto? O senhor lembra disso? Na fase de grupo, o tricolor ele avançou para a fase seguinte com muita autoridade, mostrando que o Morumbi seria a sua casa, sua fortaleza intransponível, meus amigos. Isso. No mata-mata, a equipe atropelou rivais tradicionais, meus amigos. Quem não se lembra das quartas de finais, né? O jogo contra o Tigres do México, ou então da semifinal avassaladora contra o River Plate em Buenos Aires. Isso, com o icônico gol de pé direito do menino Amoroso lá no Monumental Del Nunes, hein? E a grande final, fala o que da grande final, né? Foi a primeira vez na história da Libertadores que dois clubes do mesmo país decidiam o torneio, né, para quem seria o campeão da América. E o nosso tricolor do Morumbi enfrentou o Atlético Paranaense. Houve uma polêmica lá, né, porque o jogo do Atlético Paranaense teria que ser realizado em Porto Alegre, no Beira-Rio, onde houve ali um empate de 1-1, né? E óbvio que o Morumbi, a nossa fortaleza, com mais de 70 mil pagantes, recebeu o jogo de volta. E foi um sonoro 4-0 para o São Paulo, o que não deixou dúvidas, meus amigos, sobre quem era o dono do continente, quem era o dono da América, meus amigos. Mas, título ganho. Quais foram os pilares dessa conquista, meus amigos? Qual foi o diferencial para a conquista, né? Na realidade, a força daquele time residia em nomes que se tornaram imortais para a nossa torcida. O nosso eterno mito, capitão, herói Rogério Ceni, meus amigos, teve papel principal, porque ele foi protagonista ali, né? Não tem nem o que falar do Ceni. Nosso capitão artilheiro, né? Mais do que defesas, ele era a alma, ele era o cérebro, ele era a
tática em campo, meus amigos. O Amoroso acabou de chegar no clube e, cara, chegou na reta final, não sentiu pressão e foi o fator X ali decisivo, marcando gols em decisões, como na semifinal contra o River Plate, e trouxe aquela experiência europeia para o time. E o nosso xerifão? E o Diego Lugano? Vai falar o que do Lugano? A personificação da raça uruguaia, mais uma vez garantindo a segurança defensiva com imposição física, né? A gente gosta de uruguaio, né? Forlan, Pedro Rocha, Dario Pereira. Cicinho e Júnior, meus amigos, eram os laterais que funcionavam como alas, meus amigos. Quem não lembra ali do Cicinho e do Júnior, que dava aquela amplitude ofensiva, que era rara naquele momento no nosso Brasil varonil. O nosso técnico Paulo Tuori, ele foi um maestro silencioso, meus amigos, isso, sem alarde. Ele organizou o time taticamente após a saída de Emerson Leão para o futebol japonês. Uma coisa é certa, meus amigos, 20 anos após a decisão, 20 anos após o Tri da Libertadores de 2005, esse título ele é um divisor de águas da era moderna do clube. Aquele título, na realidade, ele abriu as portas para o tricampeonato mundial que ocorreu meses depois no Japão, naquele jogo fantástico contra o Liverpool, meus amigos. E também serviu de base para um domínio absoluto que o tricolor conquistou no cenário nacional, arrebatando o tricampeonato brasileiro de 2006, 2007 e 2008, o único clube tricampeão brasileiro seguido de forma consecutiva até os dias atuais. Então, cara, aquele time jogava com música, ainda outros jogadores que eu não citei, Danilo, por exemplo, Mineiro e Josué, né? Era um time fantástico que jogava com música. Luizão, no final ainda apareceu Diego Tardelli, uma jovem promessa. Então, bons tempos do São Paulo, e há 20 anos o São Paulo conquistava a América, meus amigos. Isso, o tão sonhado tricampeonato da Taça Libertadores. E o senhor estava onde no dia da final da Libertadores? O senhor lembra? Deixe aí nos comentários onde o senhor estava aí no dia da final. E vale lembrar que graças a essa final aí, né? Não sei se foi a final, o nosso patrão chegou num jogador lá no campo do Atlético Paranaense e falou: ó, tu vai pro tricolor. Isso. O Batman que abriu a capa do Batman lá na final do Mundial, mas esse é assunto para o próximo vídeo, ok? Espero que os senhores tenham gostado do vídeo, deixem comentários, sugestões, inscrevam-se no canal, sem delongas, até a próxima, fui!